Bom, então, bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite, eu fico muito honrada. É uma alegria muito grande. A Mariana e Marcelo sabem disso. Eu voltar a esta casa, que eu amo de paixão mesmo, tenho todo o carinho, todo o respeito por tudo que foi construído aqui. Então, muito obrigada. E, bom, tem uma historinha esse convite, porque a última palestra, não sei se alguém me viu, foi um encontro de mastologistas, acho que não tem ninguém aqui que tenha participado. Eu jurei que eu nunca mais ia falar de genética do câncer de mama, eu prometi, falei jamais. Eu entrei muda, saí calada. Por conta de uma coisa, né? Fizeram várias perguntas, havia uma preparação prévia, eu tinha que responder várias perguntas, eu respondi. E depois, no momento, as perguntas não foram discutidas, mas eu achei que tudo bem. Já houve a distribuição de um folder, um folheto, tal, então a resposta estava lá. Mas o encontro seria baseado em discussão de casos. Ótimo, discussão de casos. Então, o que foi feito foi apresentado um heredograma, né, na opinião de quem é especialista, né, maravilhoso, com um padrão de herança indiscutível, um câncer de mama feroz, numa paciente com 38 anos. E a primeira pergunta foi dirigida a mim. Então, doutora Fátima, o que você acha? Ela deveria fazer o teste genético? Eu acho que sim. A hora que eu fui dizer o porquê, eu falei assim, então nós já vamos interromper um pouquinho, eu vou seguir. Ela não quis fazer o teste genético. E daí fez cirurgia, fez isso, fez aquilo, teve recidiva depois de 2 anos. A senhora tem alguma coisa a dizer? Eu vou falar, eu não avisei, era isso mesmo, olha, eu não tinha o que dizer, né? Então, a coisa prosseguiu por aí. Então, conforme a Mariana falou, se fala muito em oncogenética e genética do câncer de mama, mas se faz muito pouco. E aí eu me incluo nisso, porque os recursos no Brasil ainda são escassos, no sistema público mais ainda. E daí, você aborda alguns aspectos, mas na hora de chegar, de discutir e de participar e discutir cada caso ou uma série de casos com todo o afinco que ele merece, a coisa desanda, né? Então, eu jurei que não faria mais, porque as coisas estão mais ou menos definidas, né? Então, nós sabemos que, globalmente, as estatísticas apontam que, a cada ano, nós temos 1,4 milhões de casos novos de câncer de mama diagnosticados por ano. Entre estes, essa referência de 2014, né? Entre estes 5 a 10%, nós já sabemos que esses cânceres são hereditários. Esse percentual de 5 a 10% ocorre em todas as situações, para câncer de mama, para câncer do que quer que seja. Cabeça e pescoço, sistema gastrointestinal, é essa a estimativa que se faz. Entre 5 a 10% de todos os tumores são de fundo hereditário. Como que se caracteriza isso? Basicamente em linhas muito gerais, né? Então, são tumores de manifestação precoce, então, idade bastante precoce. Quando existem tumores bilaterais, ou tumores de ovário, ou tumores em mama masculina, seria mais um agravante para se suspeitar desse comprometimento hereditário nessa paciente ou nesse sujeito que nos procurou, né? E uma coisa que pouco se fala, que existe um fenômeno de antecipação ao longo das gerações, mas que, quando nós fazemos o heredograma, nós nos atentamos muito para isso, porque esse é um sinal que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Bom, dito isso, os primeiros relatos a respeito de câncer de mama hereditário são dos agregados familiares, na verdade, né, de qualquer tipo de tumor. Eles datam da metade do século XIX, né? E, a partir daí, se estabeleceu
que uma história familiar positiva seria um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Então, realmente foi observado que tem esse padrão, parece tia, avó, sobrinha, irmã, alguma coisa assim. Então, realmente, existe um padrão na família que nos leva a crer que existe alguma coisa daquele comprometimento, além daquele comprometimento genético que já se espera em tumor. Todo tumor tem um comprometimento genético. Né? Então, câncer é uma doença genética, de fundo genético. Mas esse padrão hereditário é específico para alguns casos. Bom, após isso, foram feitas vários levantamentos, várias tentativas, e esses levantamentos só melhoraram a partir da disposição dos recursos. Quando você tem tecnologia adequada para isso, você avalia. Quando você não tem, você fica meio estático, engessado na máquina. Para quem é geneticista, para quem está habituado, nós temos um percentual de risco teórico, que normalmente ele é superior, via de regra, ele é superior ao que se observa de fato. Né? Sabe Deus por quê, existem explicações, tal, mas que não vem ao caso agora. Mas existe isso. Mas daí a estabelecer um percentual de risco teórico a um percentual de risco baseado num perfil de mutações, tem uma diferença muito grande. Então, você fala com muito mais certeza para as pessoas, para os pacientes que estão procurando seu serviço. Né? Com relação à epidemiologia do BRCA1 e 2, o que se observou? Bom, não é à toa que isso é difícil. Né? BRCA1 está localizado no cromossomo 17 e a Mary King, né? Mary King, que é Mary qualquer coisa, King mesmo, que relatou, foi a primeira a relatar e comprovar a existência. Ela demorou 17 anos para fazer isso. Então, não é fácil. Né? Então, os primeiros estudos eram baseados em estudos de segregação genética e era um estudo teórico insano para ser mais exata. Bom, a partir daí, então, se descobriu que BRCA1 e 2 estão fortemente associados a esse fator hereditário do câncer de mama, né? Que foi um dos primeiros a ser, mas até porque câncer de mama é um dos mais estudados. Né? E o que se observou? Eu procurei trazer esta referência, que é de 2002, então, para a genética oncológica, ela é antiga, mas ela é interessante, porque esse autor comparou pacientes do mundo ocidental com pacientes advindos da Ásia. E ele observou diferenças bem importantes. E eu achei interessante, porque um estudo de 2002, na verdade, fala sobre, o título é sobre epidemiologia de BRCA1 e 2, do qual ele fala muito pouco, né? Então, para BRCA1 e 2 não resolve muito, mas sobre o câncer de mama hereditário, ele discorre sobre alguns aspectos muito interessantes. E 2002, 2015, um outro autor, assim como vários outros, eu cito apenas um, corroboraram essas observações. Então, isso continua valendo. Né? Então, no mundo ocidental, é interessante observar que as taxas de incidência da doença dobram a cada 10 anos. Né? E na Ásia, esse mesmo formato. Bom, isso no mundo ocidental até a menopausa. Na Ásia, mais ou menos até aí também em torno dos 50 anos. O que é interessante no mundo ocidental, que nós já sabemos, estamos cansados de saber disso, é que o câncer de mama ele prioritariamente ocorre após a menopausa. Na Ásia, nós temos CA de mama, o CA de mama pós-menopausa é menos comum. Bom, a manifestação de doença, então, no mundo ocidental, ocorre em mulheres mais velhas. Na Ásia, a manifestação ocorre em mulheres mais jovens. Então, apenas 10%, está bem que essa estatística está um pouquinho defasada, eram maiores que 50 anos. Então, essa é aquela história que a gente já sabe, né, que as japonesas, quando migram para os Estados Unidos ou para o mundo industrializado, então elas passam, adquirem, vem a incidência de câncer nessas mulheres se iguala à da população original, da população americana. Né? Isso fala muito a favor de um fator ambiental muito forte aí. Né? Então,
corrobora o fator ambiental, mas, por outro lado, corrobora também o fator hereditário. E no fator hereditário ainda não está dando para mexer. Né? Então, por isso que essas mulheres estão manifestando. E aí, os percentuais e as frequências de incidência e prevalência se igualam praticamente. Então, mais uma coisa que corrobora o fator genético. Né? E foi a mesma coisa com esse autor, que ele viu daí, realmente estudando, a prevalência de mutação em BRCA1 é menor do que nas asiáticas. Não é um dado que a gente dispõe normalmente. Né? Por quê? Porque são tumores mais jovens e provavelmente relacionados a um fator hereditário. Uma outra coisa, esse é, claro que não é um heredograma de, bom, lógico, de uma família grande e nem de um câncer de mama, mas eu trouxe esse basiquinho mesmo para exatamente mostrar isso. O que nós entendemos por mutações somáticas, germinativas, de novo, e esse fenômeno de antecipação que eu falei para vocês. Bom, aqui vocês, né, sabem, quadradinho homem, o círculo mulher, e os indivíduos afetados têm algum tipo de marcação para a gente saber. Quando eu coloco esse traço, significa óbito. O que é importante saber aqui? Cada indivíduo está caracterizado. Né? Então, eu tenho o indivíduo 1 romano, ponto 1, 1.2, 2.2, 2.3 e assim por diante. Aqui é uma ilustração. O que falta aqui? Quando eu faço uma análise de doença, seja ela qual for, e principalmente de tumor de mama, qualquer um, tumor hereditário, é fundamental que eu coloque as idades aqui. Então, a idade de manifestação da doença e a idade do óbito. A idade do óbito é importante porque, às vezes, eu não tenho a idade. Claro que é importante eu saber quanto tempo a doença, quanto tempo o indivíduo ficou doente e tudo mais. Mas, às vezes, eu não tenho o dado anterior, a idade da manifestação da doença. Então, é fundamental esses dois aspectos. Então, se eu recebo uma família com 6 mulheres com câncer de mama, então vem assim, indícios fortemente sugestivos de comprometimento hereditário. Às vezes não, depende. No mundo ocidental, né, como se eu estivesse no mundo oriental também faria a mesma coisa, mas a idade é fundamental. Porque após os 50 anos, eu posso ter, e nós já contamos com isso, qual é a família que não tem alguma mulher com câncer de mama, após os 50 anos, após a menopausa. Então, isso é previsível. Então, uma mulher para a genética oncológica, uma pessoa que manifesta a doença com 62 anos é muito diferente daquela que manifesta aos 45. E isso é importante saber. Bom, mutação somática é aquela que existe no corpo do indivíduo e que não vai ser passada para a linhagem gamética. A mutação germinativa é aquela que foi incorporada pela linhagem gamética e vai passar para a geração seguinte. Então, é isso que interessa para nós saber qual é a mutação germinativa. Né? Se essa mutação que o indivíduo apresenta, porque no tumor vai encontrar mesmo. Né? Bom, e eu tenho que ver esse fenômeno de antecipação, ele não ocorre 100% das vezes. Mas eu, pela minha experiência, não sei se você, Tatiana, como que você vê, ele é muito frequente e nos ajuda muito. Então, o que ocorre? E tem um fundamento genético para isso. Né? Então, nessa geração. Então, aqui eu poderia não valorizar uma mulher com câncer de mama aos 62 anos. Daí, vamos supor que tivesse uma outra aqui, ou um homem, daí a coisa já mudaria de figura, com 55. Eu espero uma manifestação de doenças em torno dos 40, dos 35. Então, essa antecipação ocorre via de regra, Patrícia que diz isso, mais ou menos, uma antecipação de 10 anos a cada geração. Isso tem uma repercussão importantíssima. Muito importante, muito importante. Por quê? Nós pensamos nisso aqui. E tem uma geração aqui. Então, quando nós incentivamos reprodução, quando nós incentivamos fertilização in vitro, uma série de coisas, nós temos que pensar que esse padrão continua, se a mutação é germinativa. E isso tem que ser discutido. Quer dizer, não é uma opção simples
que o indivíduo tem. Pode ser. Mas não é uma garantia de que ele vai ter uma prole sadia ou que mais adiante não vai manifestar a doença. Isso é muito importante. Bom, com relação à mutação de novo, também é importante saber por quê. Existe um padrão de herança aqui. Mas, de repente, não havia nada aqui. E eu encontrei um indivíduo, que é o meu paciente índice. O paciente índice é aquele que manifesta a doença, é o afetado, né? Ele veio até o consultório e quer fazer os exames. E eu descubro que, por exame, pelas técnicas variadas, que é uma mutação germinativa, sim, que eu caracterizo como mutação de novo. Foi só nele, ou nela. É germinativa, é de novo, mas vai ser germinativa. Então, a prole vai apresentar, né? E o padrão de herança para BRCA1, BRCA2 é tido como monogênico, então, uma herança mendeliana. Então, 50-50. Dominante, recessivo, heterozigoto, homozigoto, mais ou menos por aí, né? Bom, com relação aos tumores hereditários BRCA1 e 2, embora eles tenham um padrão mendeliano de herança, a penetrância é incompleta, graças a Deus, né? Então, ela é variável. Acredita-se que essa variação pode ser por um meio endógeno, e endógeno também não deixa de ser ambiental, né? Porque nada se modifica no organismo se não tiver uma influência ambiental, né? Então, o risco de pacientes, de mulheres, né, de uma forma geral, até das mutantes para BRCA1 ou 2, de um modo geral, de manifestarem câncer de mama até 70 anos, varia, de acordo com a estatística, de 45% a 87%. Para CA de ovário, as cifras são um pouco menores. Se mutante de BRCA1, gira em torno desse percentual. Se mutante BRCA2, gira em torno desse percentual. Bom, um dado interessante, né, que 80% dos carcinomas hereditários são ductais invasivos. Então, não muda com relação àquilo que se sabe na população geral. 9% dos carcinomas hereditários são medulares, né? Então, são pouco diferenciados, alto grau, infiltração difusa, mas por conta de uma série de características, o prognóstico é considerado favorável. Desses carcinomas medulares, então, dentro desses 9%, 11% possuem mutações germinativas em BRCA1. Só BRCA1 e 2? Não. Existe o que eu gosto de chamar, não sei se vocês... Eu chamo de constelação gênica, eu gosto do nome, mas ninguém fala isso, ninguém diz isso. Mas eu acho que o nome exprime bem. Então, uma série de genes que são coparticipantes. Então, BRCA1 e BRCA2 podem desencadear, como pode haver outros que desencadeiam também, preferencialmente esses dois, mas não exclusivamente. E também não são os únicos, que uma vez uma mutação aqui, como eles estão relacionados ao mecanismo de sinalização de dano e reparo do DNA, então qualquer falha nesse mecanismo vai atuar em todo o meio, né, nuclear e todo o DNA e pode, no próprio meio da célula intracelular, e pode gerar outras alterações. E, com certeza, isso é uma verdade. Então, há outros genes participantes. Inclusive, o tecido subjacente, o entorno do tumor, ele também participa, mesmo o tecido sadio. Eu não trouxe aqui, lembra do nosso paperzinho lá com lentes? Então, é muito interessante, porque o tecido, num câncer de mama, nós observávamos muito bem. Então, o tecido, o que seria o tecido conjuntivo, falando de um modo bem simplificado, ele forma canais. Então, as fibras de colágeno estão dispersas de um modo orientado, feito uma fibra qualquer, em todas as direções. A célula tumoral começa a enviar mensagens de tal modo que cria pontes. Então, são canais mesmo. Então, ela cria uma ruazinha, uma avenida, para o tumor sair daqui
e chegar e colonizar à distância. E isso nós fizemos um trabalho bonitinho a esse respeito, com microscopia confocal e usando dos recursos de biofotônica que prova exatamente esses aspectos, né? Bom, além de ser genes relacionados ao dano e reparo do DNA, então as mutações estão presentes em 25% dos cânceres de mama hereditários e 5% dos esporádicos. Quer dizer, nós pensaríamos que seria muita coisa. Não é, é muito, né? É muito, mas não é tanto, não é 100%, né? Bom, eles interagem intimamente com o gene RAD51, que também é um gene relacionado ao mecanismo de reparo do DNA. Eu não quero entrar nos aspectos genéticos desses genes, porque eu acho que não vale a pena. A Tatiana vai falar alguma coisa, mas é bom entender que não existe só, não é só mutação em BRCA1 e BRCA2 ou nos outros genes. Não apenas uma mutação, mas um polimorfismo ou variantes ou outras expressões dos genes que podem induzir a manifestação de tumor. Agora eu chego naquela parte que eu gosto demais, que era, né, a minha objeto do meu desejo, foi durante muito tempo, mas que nós não conseguimos um patrocínio. E se tivéssemos conseguido, acho que nós ganharíamos algum prêmio por aí, né? Bons tempos. A partir da observação de Perroux, em 2000, esse trabalho é super citado, todos vocês devem conhecer, né? Essa classificação, que é dita molecular, mas ela é baseada em imunistoquímica, na verdade, né? É claro que tem a expressão gênica também, ele fez isso, mas ela é baseada fundamentalmente em dados de imunistoquímica mesmo. E, com esses dados, ele viu que a expressão gênica desses tumores ela era extremamente constante, tanto nos grupos étnicos, quanto os ensaios de microarray que ele fazia. Então, ele estabeleceu 5 tipos básicos de tumor que vocês já conhecem, essa classificação. Então, estão usando, né? Acho que todos já usam, né? Por que eu insisto nessa classificação? Porque ela está intimamente ligada com mutações, né? E com o câncer hereditário, como vocês vão ver. Posteriormente, em 2010... quer dizer, 10 anos depois, então, esses autores foram os primeiros a investigar os subtipos moleculares em tumores hereditários. Se nós tivéssemos feito, né, nós poderíamos ter ganhado, teríamos ganhado a originalidade, né? Mas eles viram, né, estudaram 19 tumores com mutações em BRCA1, 30 tumores com mutações em BRCA2 e 25 não BRCA1 ou 2, que não tinham mutação em nenhum dos dois, né? E o que eles observaram? Vejam as cifras. 74% dos tumores BRCA1 eram do tipo basal-like, né? Então, esse triplo negativo bandido está associado, né? 73% dos BRCA2 eram do tipo luminal, aqui foi em porcentagens equivalentes de tipo A e B. E 52% dos não mutantes, para os 2 genes, eram do tipo luminal A. Então, a partir daqui se observou que existe uma preferência, né? Que existe uma associação íntima, que ela não é absolutamente de 2 mãos, né? Absolutamente os dados não corroboram em 100%, mas que tem muito a ver, né? Então, os estudos foram confirmados por vários autores. Eu citei alguns só, mas vários autores confirmaram esse aspecto, e hoje ele está muito bem difundido, né? Então, passou-se a usar uma classificação molecular para o câncer de mama. E é uma classificação que, embora tida como molecular, não precisa assustar tanto, porque ela é baseada fundamentalmente na expressão de receptor de estrógeno, progesterona e do HER2. Existem diagnósticos acessórios, existem testes acessórios, como fator de crescimento, receptor por fator de crescimento, que seria o HER1, né, da mesma família dos HER, mas que... Então, nós vemos que essa mutação está associada
ou ao contrário, né? Os tumores, existe uma concordância na manifestação molecular, na classificação, com relação à mutação que eles exercem. Por que é importante dizer isso nesse momento? E por isso que eu falo que eu tento me aproximar dos mastologistas. Porque quando vocês tiverem alguns tumores com essa apresentação, então vocês podem suspeitar. Falar, será que seria que tem uma mutação por aí? Alguma coisa nesse sentido, né? Então, tumores BRCA positivos representam um subgrupo biologicamente distinto entre os tumores basal-like, que não são todos, obviamente, enquanto os BRCA2 positivos correspondem a um subgrupo distinto entre os luminais B. Isso seria muito importante para selecionar pacientes sensíveis à terapia com PARP. Então, não é uma questão apenas retórica, apenas científica, nem nada. Ela tem uma aplicação prática quase que imediata, né? E muito importante. Inclusive, a resposta a esta droga nos BRCA, nas mulheres BRCA, nos pacientes em geral, não necessariamente mulheres, né? Mas BRCA positivas, é superior àquelas que não têm mutação, né? Então, elas reagem melhor. Amostras familiares de tumores não BRCA1 ou 2 estão distribuídas de modo semelhante aos tumores esporádicos. Daí a coisa complica. Nós ainda estamos nadando nesse mar de indecisões por aí, né? Bom, então aqui tem um esqueminha. É apenas características, é uma tabelinha com as características fundamentais de BRCA1, dos tumores BRCA1, do fenótipo de BRCA2, dos esporádicos. Então, vejo que 70% dos esporádicos são receptor de estrógeno positivos, apenas 20% são triplo negativos. E dos BRCA1 positivos, 69% são triplo negativos. O interessante disso é que, em termos de sobrevida, a mutação não é tão importante. O que interessa mais é essa classificação aqui. Então, isso faz muita diferença, né? Aqui não tem nada porque é o lodo, é a lama ainda, né? Então, tem características semelhantes a BRCA1, 2, esporádicos, e a coisa não está definida. Até porque esses que não têm a mutação aqui, devem ter mutação em algum outro lugar, né? E que nós não conseguimos saber exatamente qual ainda, né? Bom, então, pensando nesses aspectos e no tratamento do câncer de mama hereditário, nós temos que os tumores BRCA1 positivos são semelhantes aos tumores esporádicos tipo triplo negativo, né? Então, alta taxa proliferativa, metástases se manifestam preferencialmente nos primeiros anos após diagnóstico. Então, aquele caso lá que eu falei, que a menina com 30 e poucos anos apresentou, provavelmente seria uma representante disso daqui, desse aspecto, provavelmente, né? Existe aqui uma fraca relação, isso é interessantíssimo, fraca relação com o tamanho do tumor e estado linfonodal. Então, se é triplo negativo, mas é um tumor pequeno e o estado linfonodal é favorável, mesmo assim, cuidado, porque a evolução é muito diferente, né? E a sobrevida de 2 anos é semelhante aos tumores esporádicos. Esse é o grande. Então, espero dar essa boa notícia. Então, embora um tumor hereditário, a sobrevida dessas mulheres, que não é grande coisa, mas é semelhante aos tumores esporádicos. Então, com o devido tratamento, se lançarmos mão de todas as armas que temos, das drogas-alvo que temos por aí, nós podemos atuar significativamente neste grupo, né? Para essas mulheres, eu falo mulheres, mas, né, para o câncer de mama hereditário, é uma força um vício de linguagem, né? O risco de câncer de mama em mama contralateral é um pouco maior nas famílias BRCA1 do que nas BRCA2. O que tudo indica, BRCA2 é mais bonzinho, mais manso, né, do que BRCA1.
Manifestação precoce da doença está associada ao alto risco de manifestações de tumores secundários. Então, quanto mais precoce a doença, isso tem uma lógica, porque conforme a pessoa já manifestou um tumor, então já está todo o meio suscetível, então a manifestação de um segundo tumor pode ocorrer, um tumor secundário, né? Os mutantes não apresentam risco aumentado de recorrência ipsilateral na mama, né, após cirurgia com mama preservada e radioterapia adjuvante. Então, esse também me parece uma ótima notícia, né, que podemos lançar mão disso e estarmos com alguma segurança no que se refere à sobrevida desses pacientes, né? Bom, risco de carcinomas associados. Estou falando com relação a BRCA1 e BRCA2. Então, existe um risco aumentado nos homens para câncer de próstata. Existe nos dois sexos para câncer de colo. O risco pode ser reduzido com cirurgia profilática. Não há ainda tratamento especialmente voltado para a CA de mama e ovários hereditários, embora dados evidenciem efetividade da terapia-alvo para mutantes, né? Os tumores BRCA1 positivo revelam um alto nível de sensibilidade a derivados da platina, assim como para as PARPs, ou inibidores de polimerase, né, que são as PARPs, em mutantes com câncer de mama ou ovário. A cirurgia profilática tem se mostrado efetivo para os casos de câncer de ovário, né? Então, como prevenção, a gonadectomia é interessante, né? O prognóstico adverso depende dos diversos aspectos da biologia tumoral do que exatamente do status da mutação per si. E era isso que eu tinha para dizer. Então, eu não sei se eu me aproximei, se eu consegui essa proeza, né? Mas foi o que eu tentei em termos práticos, assim, né? Uma coisa muito prática para ver o que se faz, como tratar esse paciente, como pensar e nisso tudo. Alguma dúvida? Só uma pergunta. Tem outras mutações genéticas que são interessantes? Tem várias outras. Eu disse alguns genes associados. O senhor fez uma pergunta muito importante que eu pulei aqui. Para mim é tão óbvio, eu acabei pulando, nem coloquei na apresentação. Uma coisa que eu penso muito sempre é o P53, né, manifestação de síndrome de Li-Fraumeni, além das outras. Mas P53 me apavora particularmente, porque é o gene relacionado, é o tal do guardião do genoma, e as pacientes P53 positivos podem desenvolver não apenas câncer de mama, mas vários outros tipos de câncer. E é aí a minha briga também, novamente, com os mastologistas. Porque mastologista pensa em mama e pergunta se existem casos de câncer de mama. E pensa na recuperação da mama. E pensa na prole futura com relação à mama. Mas não pensa que para a síndrome de Li-Fraumeni, por exemplo, pode ser desenvolvido tumores, sarcomas, leucemias e outros tipos de tumores, suprarrenal e assim por diante. Aliás, eu ia te perguntar, aproveitar a sua experiência e perguntar para ficar isso aí na cabeça do mastologista, qual o padrão de heredograma em relação a esses outros tumores que deve sempre acender uma luz aí para o mastologista? Então, o padrão de heredograma é perguntar tudo. Não, você não pode jamais perguntar se existem apenas casos de câncer de mama. Essa é a falha grave. Então, se você não tem tempo, se não dá, não sei o que, encaminha. Porque é aí que mora o perigo. Porque, às vezes, passa batido. Uma Li-Fraumeni, às vezes, não tem um caso de câncer de mama. Uma síndrome de Lynch pode não ter nenhum caso de câncer de mama. Só que existe um comprometimento hereditário. E você não pode ignorar isso. Não dá para ignorar. E esse, eu acho que é o principal problema. Então, a gente sempre pensa, a gente não, dessa eu estou fora, né? Mas, de um modo geral, como estamos muito focados, mama, ovário, eventualmente ovário, mas a coisa não rola só por aí. Existe uma síndrome, a Tatiana, eu não entrei nisso, porque a Tatiana vai comentar,
Então, você vai aclarar muitas coisas para vocês, né? Mas existe uma síndrome específica para câncer de mama, uma síndrome específica mama ovária e uma síndrome de outras coisas associadas, de outros tumores associados a câncer de mama. Quando você ignora esse dado, eu vou ser dramático, mas você está condenando esse paciente. Né? Porque fala, tudo bem, faz isso, vamos tratar isso, que aquilo, e, de repente, tem uma outra coisa subjacente aí. Então, não tem jeito a não ser perguntar. Não tem jeito. Não, eu não vejo outro. Você vê? Não tem. Não há como. Tem uma incidência da operação P53 no câncer de mama? Não tem, como se tem. Porque se fala carcinoma hereditário, a gente associa BRCA1 e BRCA2. Mas não é só isso. São muitas síndromes. Mas é o que a gente busca na prática também. Na hora de fazer uma avaliação da família, familiar, você pede BRCA1 e BRCA2. Vale a pena incluir nisso o P53? Depende do heredograma. Vale a pena incluir outros genes, se for o caso. Né? Então, estava fácil. Mas continua fácil. Você fala, bom, olha, o negócio não é para BRCA1 e BRCA2 e tal. Mas mesmo essa percepção é interessante para um especialista, né? Porque ele vai ter esse feeling que às vezes escapa porque vocês estão pensando em outras coisas. Vocês querem salvar aquela paciente ou aquele paciente. É essa a preocupação. O resto é secundário. E eu entendo essa preocupação e admiro profundamente. Só que ela não pode deixar. Em termos assim, P53 é mais frequente ou não? Não interessa. Porque, inclusive, uma mulher que vem com câncer de mama, se tiver uma alteração em P53, provavelmente ela vai manifestar outros tumores. Eu tinha no meu ambulatório uma mulher, agora falando dramaticamente, né? Ela teve um tumor, um sarcoma, não me lembro aonde, depois ela teve um tumor na coxa, ela teve tumor de mama e mais um que eu não me lembro até o momento em que ela foi até o ambulatório. Na época, nós não conseguimos, até que poderia, mas existe uma dificuldade do entendimento. Né? Se existe indicação, acabou. Quem vai pagar é outra história. Isso não é pesquisa. Eu não estava fazendo pesquisa. Né? Não é pesquisa, quer saber? Não, é indicação. Né? Ela vai assinar um termo ela ou ele vai assinar um termo de consentimento para fazer o exame como você faz para cirurgia, para uma série de coisas. Mas não estamos pesquisando só para aumento do conhecimento científico. Não, é uma indicação forte. Né? Ela perdeu 2 filhas, uma com tumor ósseo, uma com 10 anos, outra com 12 anos, não me lembro o outro tipo de tumor, tinha mais um filho. Então, era fundamental que esse filho, porque ela tinha mutação, né? Seguramente. Bom, pode ser que não, mas a irmã, enquanto ela perdia uma filha, a irmã estava perdendo a outra. Então, é um caso, assim, muito. Ela era uma pessoa, ela alegrava todo o ambulatório, era divertida, fazia piada, porque era a alternativa que ela tinha, né, para isso. E esse menino estava com 20 anos, não tinha manifestado nada ainda. Né? Mas é interessante, porque você tem que fazer uma inspeção rigorosa nessa pessoa. Né? Então, existe uma indicação fundamental. Né? Aí eu gostaria de... Mas alguém tem alguma... Eu não sei se eu respondi. Comentando de alguns casos até meio trágicos assim que eu participei. Né? Não era com câncer de mama, mas era um câncer, se eu não me engano, era um tumor gástrico, com um resultado de anátomo patológico, assim, células em anel de Synnet. Pronto, acabou. Células em anel de Synnet é mutação em células de junção, provavelmente beta-catenina ou alguma outra. Oi? Também. Né? Mas... Bom, nós tínhamos toda essa... A paciente estava agendada para o dia tal. No dia tal, ela tinha falecido. Veio a mãe.
Essa mãe tinha perdido o marido e tinha recém perdido a filha. Essa filha tinha 2 meninas. Então, esse é um dado, porque algumas vezes você cai no limbo mesmo. Você não sabe. Né? E depois eu até vou fazer uma pergunta, vou deixar para depois. Né? Mas alguns resultados são piores do que... Né? Por incrível que pareça, para mim, eu acho que o melhor resultado é o positivo. Pelo menos você sabe onde lidar. O resto é difícil, é difícil. Esse nós tínhamos condições, não, no Brasil. Conhecemos uma colega em congresso, uma xará minha, por sinal, em Portugal. Falamos, olha, temos caso assim, assim, assim. Dá para entrar. Daí era pesquisa, mas para fazer, né? Para ela fazer o teste genético. Ela falou, fazemos com todo prazer, se a senhora, né, as meninas eram menores de idade, assinar o termo de consentimento. Quando nós pedimos, falamos, então, esse aconselhamento seria fundamental, porque muda a vida dessas meninas, mudaria. Poderia mudar. Né? No sentido de que, olha, você não tem essa mutação, ou de que tem, então vamos tomar as providências. Mas essa senhora nunca quis fazer o teste genético, nós ligávamos para ela, ela dizia que não morava mais lá, pedia para a vizinha atender, tudo, mas nunca permitiu. Né? Nunca permitiu. Existe o contraponto. Aqui eu vi aqui no AC Camargo, participei de um caso, uma comissária de bordo que estava grávida e teve câncer de mama. E optou para levar a gestação adiante, não quis tratamento e tal. Então, finalizou, teve a bebezinha, iniciou o tratamento e tal. Caso muito avançado, muito agressivo, um tumor muito agressivo. Então, com prognóstico, acho que o pior que eu já vi, assim, em termos de todas essas características. E daí, ela queria fazer esse exame molecular a qualquer custo. E no momento não estavam fazendo a pesquisa de mutações por uma contenção de verba e tudo mais, ela queria ir para os Estados Unidos para fazer lá. Tal. Agora, imagine uma mulher de 35 anos, que tem uma bebezinha de 6 meses, que vai descambar para os Estados Unidos para ver que ela tem a mutação. Sendo que o prognóstico estava praticamente selado. Então, é interessante investir na pesquisa dessa mutação. Claro que é por conta da menina. Mas, nesse momento, então, o que nós podemos fazer para realmente auxiliar essa paciente? Para contribuir para que ela tenha uma qualidade de vida e toda uma motivação diferente do que ficar. Eu tenho a mutação, eu tenho a mutação. Então, vamos guardar o sangue, discutimos isso depois, o que nós podemos fazer. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, são aspectos, assim, alguns trágicos, alguns nem tanto, alguns altamente positivos. Então, quando você consegue pilhar alguém que está com CA in situ por uma mamografia, porque tinha alguma alteração genética, você dá pulos de alegria, e assim a coisa vai indo. Mas, de qualquer forma, essa sensibilidade e não pecar nesse fenômeno de antecipação, nessa mutação de novo, nessa associação com outras manifestações de tumor, se eu conseguir isso, eu estou feliz. Se vocês incorporarem isso para a vida de vocês, está tudo certo. Eu me dou por satisfeita e vai ser a última. E vai ser a última. Ok? Tá ótimo. Obrigado. Tá, muito obrigada.